Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está vendo esse vídeo, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar você, sua casa e sua família. Então, antes de eu começar a falar o que eu tenho para falar para vocês, já vai curtindo esse vídeo e já compartilha. Esse vídeo de hoje é muito importante e é diferente de todos que eu tenho postado por enquanto aqui no canal. Gente, o que eu quero conversar com vocês é bem sério, mas eu quero começar dando uma carteirada mesmo. E eu vou já justificar a minha carteirada, tá bom? Eu sou professora da educação infantil, estou na educação infantil há 3 anos e meio, mas eu já estou atuando na educação há quase 4 anos e meio, mais ou menos, certo? E eu sou formada em pedagogia, né? Licenciatura plena em pedagogia pela Universidade Estadual Mesquita Filho, a Unesp, aqui da minha cidade, de Rio Claro, interior de São Paulo. E também pela mesma universidade sou formada como mestra em educação. A minha linha de pesquisa é sujeito contemporâneo e políticas públicas. Então, eu sou uma pessoa muito envolvida nessa área de políticas, o que está acontecendo na educação e tal. Mas hoje eu vim conversar com vocês sobre algo muito sério. E o porquê que eu estou dando essa carteirada aqui nesse vídeo? Porque as pessoas acham que por eu não ser mãe, eu não entendo sobre educação. Ah, mas as pessoas falam, quando você for mãe, você vai entender, quando você for mãe, quando você for mãe. Gente, a gente não precisa ser mãe para entender sobre educação. Eu tenho formação nessa área. Eu atuo cotidianamente com as crianças, com a comunidade, com os pais. É claro que tem aspectos, como ter uma criança em casa, que talvez eu não compreenda tão bem quanto você que vive essa realidade. Mas o que eu vou falar aqui para vocês é possível e é muito sério. Já era para eu ter gravado esse vídeo há uns 20 dias atrás, quando o assunto estava no auge, mas eu estava com muita raiva. Então, quando eu tô com raiva, eu prefiro não gravar vídeo e não falar algo que possa me arrepender depois. A palavra de Deus fala que no momento da ira, né, a gente tem que tomar cuidado. Então a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Então eu tenho muito medo de pecar, então esses momentos eu prefiro ficar calada. Mas um assunto que entrou em polêmica, né, foi a série da Netflix, Round Six, né, que é aquela série que é um jogo que as pessoas que estão endividadas se propõem a jogar e muitas ali perdem a sua vida. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu percebo que é algo que tem, além de movimentado muito a internet, é algo muito sério que tem acontecido com as nossas crianças. Eu vou falar dessa série especificamente. Essa série não é uma série para criança. Eu penso que eu não deveria estar falando isso aqui para você que é pai, para você que é mãe, que acho que você deveria saber melhor do que eu. Mas você não tá sabendo, por isso que eu estou falando isso aqui. Gente, nem toda série, nem tudo que tem na mídia, as crianças podem e devem ter acesso. Eu li um texto do autor da série falando que essa série não é para as crianças, ele teve que se justificar, mas na própria classificação da série, pela própria violência que acontece na série, pelas próprias coisas, enredo da história, não é para as crianças, nós temos que proteger as nossas crianças. Será que você pai, você mãe, já ouviu falar no instrumento chamado ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente? As minhas crianças estão ligadas nisso, porque a gente tem trabalhado isso já esses 2 meses aqui, e você pergunta o que é ECA para eles já vão saber falar para vocês. Gente, o ECA fala que nós temos que garantir para as crianças e para os adolescentes proteção integral, proteção física, psicológica, proteção familiar, independente de seus pais, outra pessoa da família que cuida dessa criança, ou se essa criança é cuidada por uma família adotiva. O ECA estabelece alguns requisitos e algumas normativas de proteção para as crianças. E eu me senti na obrigação de vir aqui conversar com vocês nesse vídeo. E isso também é abençoar. Eu penso que Deus não permitiu que eu chegasse onde eu cheguei, no sentido da minha formação, ser uma professora, se Ele não tivesse a missão na minha vida de me usar para abençoar a vida das pessoas através da minha formação. A gente tem que pensar que Deus, Ele quer nos usar de diversas maneiras possíveis. Então eu senti o cômodo realmente muito forte de vir conversar com vocês, de conversar com vocês, pai,
mãe, avós, avós, tios, tia, babás que ficam com as crianças quando os pais estão trabalhando, né? O que acontece? Eu falo pro meu marido que hoje é muito fácil ser pai e ser mãe, porque a gente tem a tecnologia a nosso favor e os pais estão fazendo das redes sociais, da Netflix, da Amazon e de diversas redes aí, do YouTube, uma babá ou um acompanhador pedagógico para as crianças. Os pais se envolvem nas atividades diárias e cotidianas de casa e para que os filhos não encham o saco, eles colocam seus filhos à frente de uma tela. E além disso, ser muito prejudicial para a saúde da criança, desde muito nova, porque ela está desenvolvendo, né? Um médico vai saber falar melhor isso para vocês do que eu, mas ela está desenvolvendo ali o globo ocular, ela está desenvolvendo os reflexos, conhecimento das cores, e na televisão é tudo muito rápido, né? Na internet é tudo muito rápido, então a gente, além de estar prejudicando a saúde da criança, a gente também está prejudicando o psicológico dessa criança. E por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, eu atuo com crianças e quando essa série explodiu, algumas crianças começaram a brincar de batatinha frita 1, 2, 3. E é claro que na série, né, a tradução da série brasileira, eles colocam essa música, uma brincadeira muito conhecida por nós, mas na série é outra brincadeira que, de acordo com o país que surge lá, de acordo com a Coreia. Então é muito interessante isso, né? E aí eu vi alguns textos de algumas pessoas, alguns militantes meio malucos, eu digo, falando assim que eles colocaram música de criança para engajar realmente essas crianças a assistir a série. Gente, não, é porque no contexto da série faz sentido, mas não é porque tudo que tem música de criança é para criança. Nem toda série que é desenho é para criança. Meu marido gosta muito de anime, gente. Não é porque é desenho, porque é anime, é para criança. Tem séries, tem animes, tem filmes, tem novelas que não é para as crianças assistirem, mas para nós que já somos adultos e temos um raciocínio, temos um entendimento, uma formação do que é certo e do que é errado, de conhecimentos abstratos. A criança, ela não entende algumas coisas, porque ela ainda está construindo, né? O cérebro da criança ainda está se desenvolvendo, ele não consegue ainda ter a dimensão de todas as abstrações, de todos os significados. Por isso que é tão importante a gente cuidar do que essas crianças assistem. E numa das nossas conversas, na turminha queria conversar e queria falar um pouquinho sobre essa brincadeira que eles queriam brincar. E eu, muito irritada, falei assim, não, nós não vamos brincar disso aqui na sala. E eu comecei a levar para eles propostas de outras brincadeiras, outras cantigas. Porque assim, eles queriam brincar e na brincadeira eles queriam falar assim, se você perde, o certo da brincadeira é você voltar desde o começo. E eles faziam como se eles estivessem com armas na mão e matavam o amigo e a criança caía fingindo realmente que morreu. E talvez você pode pensar, que legal, né? Gente, mas isso não é legal, porque eles estão reproduzindo o que eles viram na série. E por que essas crianças estão assistindo esses tipos de coisa? Por que nós estamos permitindo? Nós, enquanto pais ou educadores, não selecionamos o material que levamos para as nossas crianças, não selecionamos os livros, não selecionamos os filmes, não selecionamos os desenhos. E essas crianças, desde muito cedo, estão sendo obrigadas a lidar com situações, com questões que não são pertinentes a ela. E essa série me chamou muita atenção. Ela é uma série boa, apesar de ter muita violência. Eu não gosto muito de violência, mas ela é uma série que mostra um pouco pra gente da nossa realidade. E para o Brasil, acho que essa série ela é impactante, porque na Coreia tem muitas pessoas endividadas e o Brasil então nem se fala, não é verdade? Então a gente pensa um pouco, nossa, a gente tem que trabalhar a educação financeira das famílias brasileiras, né, de uma maneira geral, desde a escola sim, e problematiza algumas questões da Coreia, né, contra o tráfico de órgãos, que mais, a pobreza, a rivalidade entre as Coreias, né, as pessoas que tentam fugir da Coreia que é extremista, enfim, são várias questões que nós, enquanto adultos, conseguimos problematizar, questões que a gente consegue dialogar. E depois que eu proibi realmente, né, eles de fazer essa brincadeira na sala,
uma criança muito inteligente, pensando com ela, tentando entender. Ela veio conversar comigo qual que era o problema de matar uma pessoa. Ela não entende que não podemos matar uma pessoa. Para isso que eles estão, né, na escola, que os pais educam em casa. A gente está ensinando essa criança a como viver em sociedade. A gente ensina como eles têm direitos e a gente ensina como eles têm deveres, né? Então, como se vive sociedade, né? Que eu posso ir até o limite do próximo, né? Onde começa o direito do próximo. Então, para criança, isso é muito abstrato. E eu fiquei me pensando, né? Como eu vou explicar para essa criança, né? Eu tentei explicar. Gente, é uma vida, né? Como você vai tirar uma vida? E a série tá falando isso. Nós, enquanto adultos, entendemos isso. A criança não entende. Agora surgiu uma nova série aí na Netflix, que é um desenho. Eu não sei o nome direito, mas fala sobre ritual, sobre, enfim, sobre algumas coisas. Gente, não é porque é desenho que as crianças devem assistir. Você é pai, você é mãe, tem que ter controle. Eu lembro que na roda, enquanto a gente falava sobre essa brincadeira, uma criança falou: Nossa, fulano disse que eu não posso assistir, que não é uma série para criança. E ele falou para mim que você não pode assistir isso. E aquilo foi muito importante, né, na construção do meu raciocínio, do meu pensamento, para me ter essa conversa com vocês aqui nesse momento. Criança tem que ser protegida, tem que ser guardada intelectualmente, fisicamente, emocionalmente, né? Então você que é pai, você que é mãe, eu sei que é corrido. Eu trabalho com educação, eu sei que é complicado algumas questões, mas tentem tirar os seus filhos um pouco da frente dos celulares, da frente dos tablets, da televisão, dos computadores. Tenta fazer brincadeiras com ele, brincadeiras de roda. Usa a internet a seu favor, pesquisa diversas brincadeiras. Além, né, dessas coisas que não são para criança, na internet também tem uma produção de crianças muito consumistas, né? E elas vêm, elas querem. Ela não entende, pai, ela não entende, mãe, que você não tem dinheiro para comprar. Ela quer, porque a pessoa da internet tem, entendeu? Então ela quer. Aí você fala: mas aí eu vou explicar para ela que ela não pode ter. Mas é complexo, para ela algumas coisas ainda é difícil de entender, né? Uma criança minha falou assim para mim, eu acho demais, falou assim: ai, meu pai vai ter que trabalhar para comprar mais dinheiro, porque ele falou que tá sem dinheiro. É interessante como ela constrói a ideia de como o pai consegue dinheiro. O pai trabalha para comprar dinheiro, né? Então, para ilustrar um pouquinho esse pensamento, né? Então, vamos ficar atentos com o que as crianças assistem, com o que as crianças leem, né? É claro que se você acha que para o seu filho determinado assunto é relevante, você quer que ele aprenda, ok. Mas olha lá para a lei, o que a lei fala? Tem coisas que as crianças não podem, né? Tem coisas que as crianças podem, né? Então aproveita, né, essa internet, pesquisa uma brincadeira de roda, uma brincadeira em família, né? Eu sei que é cansativo, eu sei que você não pode talvez ficar dando atenção a todo momento. Pega um jogo de canetinha, um jogo de giz, as crianças gostam tanto de pintar. Compra um caderno de desenho, é tão barato, R$3 você compra. Você gasta R$10, você faz um kitinho pedagógico para sua criança pintar, para sua criança desenhar em casa. Brincadeiras sadias, né? Brincadeiras que a criança se desenvolva, um quebra-cabeça, um jogo de blocos. Então, que vocês venham pensar, né, nessa noite: será que eu tô cuidando bem do meu filho? Será que eu tô cuidando bem do meu sobrinho? Né? As babás, será que eu tô cuidando bem do filho de outra pessoa? Então, nesse sentido. Então, eu, enquanto educadora, queria ter essa conversa com vocês. Eu espero que vocês sejam abençoados por esse vídeo, né? E que vocês venham pensar um pouco sobre isso, tá? Beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.